paz esteja com todos, irmãos. Neste momento, então, vamos pedir para o plano espiritual superior que ilumine, guarde este momento, onde aqui manteremos uma comunicação remota, para que possamos trazer informações, conhecimento, elementos para discussão e para crescimento. Te pedimos, Pai, que nesse momento a luz possa estar presente e difundida em todos os lares, para a nossa paz e para a paz de todos. Que assim seja. Vamos assim dar iniciada a essa nossa palestra, que hoje eu trago particularmente um tema instigante, tá? Que está relacionado com uma propriedade que muitas vezes buscamos, porque é algo que suscita a imaginação. Tá? E se fôssemos invisíveis? Eu sou o Carlos Eugênio, sou colaborador da Sociedade Legião Espírita. É um prazer estar aqui com todos, né, neste momento, e principalmente para falar de um tema que é bastante interessante. Vejamos, se não vejamos, a visão é algo que é muito importante para o ser humano. Na verdade, entre vários animais que se desenvolvem no planeta, a visão, sem dúvida nenhuma, é um sentido que dá uma extensão, uma liberdade ao pensamento que é bastante incrível. Né? Infelizmente, a gente não tem o mesmo contato com outros tipos, ou a mesma extensão com outros tipos de sensações, para a gente poder até fazer uma comparação. Mas, sem dúvida, quando a gente vê uma paisagem, quando a gente vê uma imagem bonita, aquilo suscita, ou nos suscita, né, um prazer, uma tranquilidade, enfim, assim como também pode trazer outros tipos de sensações. Ora, se a visão ela é um elemento importante, eu poder enxergar e eventualmente não ser visto, também é algo que nos suscita muito a curiosidade. Vejam que a visão foi um elemento que levou muito tempo para ser elaborado pela natureza. Se a gente olhar esse gráfico que está aí presente, né, no eixo inferior nós temos o tempo em bilhões de anos. Bilhões de anos. E vejam que o aperfeiçoamento da visão, né, surgiu há um tempo muito distante. A capacidade da visão ou da percepção da luz surgiu num tempo muito distante, mas num tempo bastante recente ele começa a ser melhorado progressivamente. Curiosamente, à medida que os níveis de oxigênio dissolvido nos oceanos vão aumentando, a complexidade da visão também aumentou. Veja que por volta de 400 milhões de anos atrás, os peixes já conseguiram desenvolver um tipo de visão quadricromática, o que é um avanço muito grande, porque a nossa visão é tricromática. Então vejam que a evolução ela nos dá as ferramentas adequadas à medida que as necessidades de desenvolvimento solicitam essas visões. Já bastante recentemente, por volta de 50, 60 milhões de anos, nós acabamos adquirindo outras capacidades ópticas que nos permitem uma profundidade, uma angulação muito melhor da visão, e enfim, isso é transmitido geneticamente. Então a visão é algo fantástico, em termos de exploração da natureza. E, como vocês
vem aqui a capacidade disso a demonstrar é que os níveis de oxigênio, à medida que sobem, eles facultam uma variação, né, dessa capacidade, ou seja, que aumenta essa capacidade. Hoje nós temos níveis de oxigênio que são muito superiores aos que existiam na atmosfera primitiva, mas inferiores àqueles que já existiram algum tempo atrás na Terra, né, lá no período Mesozoico, onde existiam os dinossauros. Naquela época os níveis de oxigênio chegaram aos níveis mais elevados do planeta. Então isso facultou uma série de experimentações do ponto de vista material que levaram ao aperfeiçoamento do corpo do homem e dos animais também. É claro que esses aperfeiçoamentos, eles envolveram o limite de uma determinada faixa visual. Essa faixa visual, esta capacidade de percepção, ela é limitada. E é bem por isso que, eventualmente, certos elementos que estão presentes na natureza podem não ser visualizados. Vamos explorar isso um pouco. Invisibilidade, por que não? Ora, por que não? A gente tem na natureza e nos cercam coisas que são completamente invisíveis aos nossos olhos. E isso que a nossa capacidade de percepção a gente considera bastante boa, Assim, uma das maneiras de se tornar invisível é através da camuflagem. Então veja que essa é uma maneira artificializada de provocar a invisibilidade, uma vez que eu procuro me misturar à natureza para que isso me dê condições de estar mais protegido ou, eventualmente, de antecipar uma situação que pode me levar a conquistar um alimento. Então, os caçadores procuram a camuflagem para se antecipar às suas presas. E muitas vezes as presas desenvolvem camuflagem para não ser percebidos. Então, esta invisibilidade ela pode estar relacionada também às formas como o indivíduo se comporta dentro desse meio. De uma certa maneira, a invisibilidade já é uma propriedade que a gente tem condições de ter presente no nosso dia a dia. Outro elemento que está muito relacionado à invisibilidade está relacionado com a acuidade visual. A nossa acuidade visual ela tem um limite. Do ponto de vista de estrutura, de tamanho de estrutura que a gente pode visualizar, se a gente pegar um fio de cabelo bem fininho e cortar esse fio de cabelo e a gente puder olhar ele de frente, vai ver que na verdade é um pontinho bem pequenininho, que tem em torno aí de entre 0,1 e 0,2 milímetros. Ou seja, é uma pequena parte do milímetro que é o limite da nossa acuidade visual. Ou seja, estruturas abaixo disso não são percebíveis. E isso é muito interessante a gente discutir, porque para muitas pessoas só existem as coisas que elas conseguem ver. E a gente sabe que isso não é assim, principalmente pelo período que a gente está vivendo, onde estruturas que são muito menores que este fio de cabelo são capazes de provocar doenças letais para o ser humano. Então, os agentes infecciosos muitas vezes têm tamanhos moleculares, de nível microscópico, que são muito reduzidos e que não estão presentes à nossa vista armada. Fato é que até 1,5 séculos atrás, praticamente para a maioria das pessoas, eles eram criaturas invisíveis. Não era possível que se observasse essas criaturas porque não se tinham aparelhos, não se tinha condição, não se tinha educação suficiente para poder entender, compreender, estudar
né? E saber qual a importância que essas criaturas teriam, né? E é muita, e elas são muito importantes para o desenvolvimento da própria vida na Terra. Mas algumas, tá, podem ser agentes de infecções, tá? Assim como existem predadores na natureza, né? E o próprio homem, de uma certa maneira, assume também essa condição. O outro elemento importante em relação a isso, que é muito importante, não é só a capacidade de camuflagem ou o tamanho, mas a frequência que este corpo, este organismo emite. Se ele emite uma frequência dentro de uma faixa que não é percebível ao olho humano, então esse elemento não vai ser visto. Ele não vai ser visto. Veja nessa tabela aí, por exemplo, que é uma tabela do espectro eletromagnético, onde a gente consegue perceber que está a faixa visível para o olho humano, né, que é maior do que alguns animais e menor que de outros animais, né, ela é uma faixa estreita dentro desse enorme espectro luminoso ou eletromagnético. Se não, vejamos aqui, o ultravioleta. A faixa só de ultravioleta é umas 2,5 vezes maior do que a faixa de espectro visível. O infravermelho, né, que também tem as suas propriedades, é umas 5 vezes maior. Então quem enxerga em infravermelho provavelmente pode ver variações de frequência muito maiores que a variação de frequência que a gente enxerga através do olho, ou quem enxerga pelo ultravioleta. Então assim temos exemplos, né? Os insetos, eles não enxergam muito bem a faixa do vermelho para o infravermelho, mas eles conseguem enxergar faixas de ultravioleta. Então eles percebem cores, percebem estruturas que a gente não consegue perceber com a nossa vista desarmada, né? Sem recurso. Eu mesmo estou com a minha vista armada aqui, né? Mas esse recurso não permite que eu enxergue no ultravioleta, né? Ela corrige um defeito da minha visão que sem ele, né, a minha percepção do mundo ia estar prejudicada. Então algumas coisas iam ser invisíveis para mim e visíveis para outras pessoas, porque não teriam, por exemplo, os problemas oculares que eu apresento. Então, esse também é um elemento chave. É que faixa do espectro eu consigo perceber, né? O ser humano tem uma faixa, para a maioria das pessoas, limitada. Essa faixa pode variar? Pode. E alguns têm uma percepção aumentada por questões que o Espiritismo explica muito bem. Seguindo então, o homem, uma vez que naturalmente tem limitações, limitação de confusão ou de percepção de camuflagem, limitações de tamanho, limitações de espectro, ele procura vencer isso, vencer esta invisibilidade, aumentando a sua acuidade através de instrumentos, né? Aí está um exemplo, telescópio, né? Esse atualmente é o maior telescópio do mundo, foi construído na China, né? E ele provavelmente vai dar ao homem a condição de vislumbrar elementos no espaço que a gente até agora não conseguiu vislumbrar ou perceber. Foi inaugurado recentemente. Então ele tem a capacidade de ampliar a nossa visão para o universo. A gente já olha para o céu de noite, isso um céu completamente limpo, sem lua, numa área não poluída, numa área sem interferência luminosa, já é algo fantástico. Vocês imaginem isso sendo olhado numa mesma área, mas com uma estrutura capaz de ampliar isso muitas e muitas vezes, tá? Então o homem usa de recursos para compensar a sua falta de acuidade. E isso pode ser telescópio, pode ser microscópio, né, do macro ao micro, e podem ser eventualmente alguns aparelhos que percebem faixas de onda diferentes daquelas
que são percebidas naturalmente pelo olho. Aí está também um outro exemplo bastante interessante do que é esse avanço tecnológico em direção à visualização ou, ao contrário, o que mostra essa figura, a invisibilidade. Ou seja, ao invés de eu ter um instrumento que percebe coisas que o olho não vê, eu construo estruturas que fazem com que o olho não as enxergue. Né? Vocês podem ver que tem uma capa, uma tela, né? Essa tela é de um polímero sintético e atrás ali tem uma pessoa que está aparecendo pela metade. Ela não é de uma invisibilidade completamente perfeita, mas vocês podem ver que ela dá a impressão de ter uma certa transparência e por isso ela representa, né, essas estruturas da parede, né, essas almofadas que estão, esse lambri que está presente aí no fundo dessa parede. Tá? Então, essa propriedade ela foi desenvolvida há muito pouco tempo por uma empresa canadense, né, uma empresa nova, e que certamente está chamando muita atenção. Não é a invisibilidade perfeita, né, mas ela já demonstra uma capacidade de fazer com que os nossos olhos não percebam exatamente tudo que está por trás desse filme. Certo? Então, já são avanços em direção à invisibilidade, né? Muitos aqui devem se recordar de vários filmes, O Homem Invisível, né? Que tem várias versões, inclusive agora, recentemente, teve uma versão bastante nova. Né? E é claro que esses filmes nos suscitam todas as possibilidades boas e ruins que a invisibilidade pode trazer para o ser humano. Obviamente, se os sentidos estão modificados, né, eles podem acabar percebendo artificialmente ou naturalmente coisas que estariam invisíveis à maioria das pessoas. A gente já viu os equipamentos, as estruturas. Agora a gente está vendo uma situação, né, que não é incomum na nossa rotina espírita. Né? O sujeito vai ao centro espírita ou faz o evangelho no lar, enfim, ele está mobilizando dentro, né, do prédio uma energia protetora. Porque a gente sabe que todos os espíritos que se encaminham, então, para o centro espírita, ou quando nós mesmos entramos na nossa casa, nós estamos cercados por espíritos. Espíritos e outros tipos de entidades, né, espirituais, né, de graus evolutivos variados, que a gente não consegue perceber. E não consegue perceber porque na maioria das pessoas existe uma limitação natural relacionada ao nosso ponto evolutivo, nosso estado evolutivo. Tá? Ele é organizado de tal maneira a limitar o nosso espectro de percepção para aqueles níveis de percepção que são suficientes para a gente poder viver e desenvolver uma vida de relação. Mas a gente sabe que os centros espíritas, os centros religiosos, eles vão ser cercados por espíritos e vão ser atendidos por irmãos do plano espiritual que fazem a guarda, que fazem a proteção, que selecionam espíritos para essa entrada. Então aí a gente já vê duas qualidades de espíritos. Aqueles espíritos encarnados que conseguem entrar, né, dentro de determinados ambientes e aqueles outros espíritos desencarnados que conseguem perceber o plano encarnado, perceber o plano desencarnado a ponto de fazer uma seleção, né, de quem consegue adentrar uma determinada estrutura, um determinado local, prédio e assim por diante. Então, na verdade, isso está estreitamente também relacionado a essa faixa de percepção. É muito interessante isso, porque não é incomum na literatura espírita a gente perceber que espíritos no plano superior que guardam, que coordenam estes locais, conseguem perceber espíritos desencarnados e o próprio espírito desencarnado dentro
da sua faixa vibratória não consegue perceber esses espíritos maiores. Ou seja, esses espíritos estão invisíveis para outros espíritos desencarnados também. É uma propriedade de visibilidade por faixas de vibração. Essa é uma condição interessante e que, obviamente, vai nos colocar na procura pelo entendimento de um outro nível de sentido, além dos 4 sentidos, um 6º sentido. Né? Esse 6º sentido, ele tem várias formas de ser interpretadas, às vezes uma um pouco mais material e outra um pouco mais espiritual. Né? Para isso eu quis trazer aqui uma passagem do Jornal de Estudos Psicológicos, 1864, outubro, né, de 1864, onde existe o título, né, de um artigo que é o 6º sentido e a visão espiritual. Tá? É um artigo longo, mas eu escolhi 2 pedaços que são bem interessantes para resumir um pouco isso que a gente está comentando aqui. O primeiro deles, né, é uma passagem que Kardec faz o seguinte comentário. Durante a excursão espírita que fizemos este ano, tendo ido passar alguns dias em casa do Sr. W., membro da Sociedade Espírita de Paris, no cantão de Berne, na Suíça, este último nos falou de um camponês das cercanias, torneiro de profissão, que goza da faculdade de descobrir fontes e de ver, num copo, as respostas às perguntas que lhe dirigem. Para a descoberta das fontes, ele às vezes se transporta aos lugares e se serve de uma bagueta, né, uma varetinha, né, como tem os procuradores de poços por aqui. Utiliza em semelhantes casos, né, claro, na procura de fontes de água. Outras vezes, sem se deslocar, serve-se de um copo e dá as indicações necessárias. Ou seja, através, né, daquele meio do copo com água, ele consegue perceber coisas que os sentidos naturais não percebem, né? Os sentidos naturais da maioria das pessoas. Assim sendo, né, ele tem propriedades de percepção que vão um pouco além daquelas propriedades da maioria das pessoas. Né? E aí, é claro, Kardec termina. Isso aí é um notável exemplo da sua lucidez, né, da capacidade de percepção, que ela vai um pouco além daquela do ser humano. E mais adiante, tá, a gente vai ter comentário a respeito da visualização espiritual, da mediunidade propriamente dita, né, uma faculdade tão comum a muitos espíritos e que é mais comum ainda, muitas vezes, entre as crianças, né, que estão livres de uma série de conceitos e preconceitos e podem vislumbrar espíritos, né, ou brincar com outros elementos do plano espiritual enquanto são jovens, né, têm a mente aberta, a visão aberta em si, e que muitas vezes não é possível, né, não está presente para a maioria de nós adultos. Tá? E o jornal continua, né, no seu texto de outubro de 1854. A visão espiritual é, na realidade, o 6º sentido ou o sentido espiritual, de que tanto se falou e que, como os outros sentidos, pode ser mais ou menos obtuso ou sutil. Ele tem como agente o fluido perispiritual, como a visão física tem por agente o fluido luminoso. Então aqui o Kardec usa 2 formas de falar do chamado espectro eletromagnético, né? A faixa estreita fluido luminoso, aquele cujos nossos olhos são sensíveis, e uma outra forma dessa variação material, né, das ondas eletromagnéticas, que seria o fluido perispiritual, ou seja, aquela faixa vibratória que estimula, né, que faz o nosso perispírito sentir e, por isso, perceber coisas do ambiente. E continua, assim como a irradiação do fluido luminoso leva a imagem dos objetos à retina,
A irradiação do fluido perispiritual traz à alma certas imagens e certas impressões. Esse fluido, como todos os outros, tem seus efeitos próprios, suas propriedades sui generis, particulares, características. Né? É muito interessante essa passagem, porque aí a gente tem uma variação das sensibilidades de sentido dentro daquilo que é chamado de sexto sentido. Alguns que têm uma percepção intuitiva, né, uma percepção de vibração, é algo claro, mas ele necessariamente não está vendo com os olhos físicos. Né? E uma outra, né, melhor classificada como mediunidade, que dá passagem mais aberta e não menos sutil, não só intuitiva, mas mais objetiva, né, às manifestações da espiritualidade. Vejam que mesmo nesse caso, os espíritos tratam isso como um leque de sensibilidades. Ou seja, a variação eletromagnética ela é tão grande, ela é tão ampla, ela é tão infinita, que ela, na verdade, permite graus de percepção de sutilezas diferenciados, né? O que justifica espíritos superiores poderem nos acompanhar e nós não percebermos esses espíritos e muitas vezes nem espíritos desencarnados perceberem a presença desses espíritos superiores. Tá? Mas isso nos suscita a perguntar: por que a invisibilidade seria boa? Bom, nós já citamos alguns desses fatores que tornam a invisibilidade algo bom. Tá? A invisibilidade presente no nosso meio, na nossa condição, ela favorece, né, que muitos organismos vivos se protejam, enquanto outros organismos se utilizem disso para sua própria alimentação. No caso particular do ser humano, a invisibilidade de seres e de situações, ela nos protege da superexcitação do sistema nervoso. Então isso realmente pode ser uma coisa boa. Tá? Por que vivemos cercados de coisas que não vemos? Ora, a natureza dos espíritos nos revela que o universo fervilha de vida. Fervilha de vida. Então é bem provável que essa quantidade de vida material grosseira, como nós a entendemos aqui na Terra, e as outras formas de vida que estão presentes à nossa forma, levariam, obviamente, a uma superexcitação do sistema nervoso. A gente não ia poder dar conta de processar tantas coisas. É por isso que existe uma evolução. É por isso que passamos por orbes diferenciados, para que progressivamente nós nos acostumemos com uma vista mais ampla, com uma capacidade de interpretar a quantidade de vida no universo de uma forma completamente diferenciada. Né? Então, nós somos cercados por coisas que não vemos, porque essas coisas elas só têm condições de interferir indiretamente sobre nós. É claro que muitas vezes tem influências espirituais, enfim, e esse tipo de coisa. Mas nós estamos aqui por um motivo. Né? E a não visão, ela também vai ser uma propriedade importante para preservar as nossas características fundamentais. De onde surge, então, claro, a pergunta: olha, necessariamente a gente não vê tudo que está à volta, então existem coisas invisíveis, né, à nossa volta. Se essas coisas são invisíveis à nossa vista, por que nós mesmos não poderíamos ter essa propriedade da invisibilidade? Bom, se nós começarmos a pensar qual o potencial e as possibilidades que se vislumbram para as pessoas no momento que elas põem uma capa e se tornam invisíveis, né, ou simplesmente desaparecem na percepção física visual, a gente pode imaginar várias coisas que as pessoas fariam imediatamente ao tornarem-se invisíveis. Né?
A primeira delas, e normalmente mais provavelmente mais disputada, seria a capacidade de observar o alheio. Tá? É óbvio que o ser humano, né, como um espírito individualizado, é curioso, né, mas a nossa curiosidade ela vai ao ponto de tornar a vida dos outros infernal se a gente tem uma curiosidade ou tem alguma vontade que extrapola os parâmetros de comportamento social que seriam os mais adequados. Então, obviamente, né, essa é uma propriedade que iria causar muito tumulto para a vida pessoal, né, individual ou mesmo coletiva de um monte de pessoas. Né? Nós estamos protegidos pela nossa individualidade, tá? Da nossa individualidade está protegida da invisibilidade, justamente para a gente não poder vasculhar coisas pessoais. Ah, mas os espíritos podem ver, enfim, pô, eles têm um grau de limitação, né, para sua interferência. Eles estão desencarnados. Eles não têm a possibilidade que nós temos, né, de não enxergar o plano espiritual, né, como eles enxergam, e que muitas vezes não é uma coisa agradável. E é por isso que muitos espíritos clamam por reencarnar para que isso possa ser algo de alívio para esses espíritos. Né? Mas certamente a primeira coisa que se iria fazer com a invisibilidade é bisbilhotar o alheio. A segunda e infelizmente terrível possibilidade com a invisibilidade é o uso militar. Eu acabei de mostrar para vocês ali em cima, no slide anterior, perdão, né, um filme plástico que pode servir como um elemento de invisibilidade. A empresa canadense que criou já foi diretamente procurada por fontes militares para que isso pudesse ser utilizado, tá, para fins armamentícios. O homem, infelizmente, ele lida com as descobertas de uma forma muito ruim. Um volume muito grande de recursos públicos dos países, ele é invertido para a busca de soluções armamentícias. Então, tudo o que a gente conhece de bom a respeito da ciência, algo que é positivo para se descobrir agentes infecciosos, medicamentos, construir novas estruturas, facilitar a vida do ser humano, tudo isso que a gente pode imaginar, aumentar a produção de alimentos, tudo o que se pode imaginar, está resumido a uma pequena fração de tudo que é gasto numa ciência para destruir o próprio ser humano. Então, a invisibilidade que estava demonstrado lá pelo plástico, ou está demonstrada aí nesse slide por esse bombardeiro, né, americano, invisível aos radares, né, mostra que, na verdade, a gente utiliza as propriedades da invisibilidade de forma ainda muito ruim, e muito ruim mesmo. Vejam que, por exemplo, esse aparelho ele é visível a olho nu, e nós desenvolvemos um equipamento que ele pode passar desapercebido com olhos eletromagnéticos, os radares. Então os radares têm a propriedade de fazer uma percepção à distância de objetos que estão se deslocando, e esse objeto de guerra, né, esse bombardeiro, ele tem a propriedade de se esconder, ser menos percebível pelos radares. Né? Então já é uma disputa que vai além, né, da nossa capacidade de ver ou não ver os objetos, né? Porque a gente já está usando uma outra propriedade artificial para poder enxergar objetos a grandes distâncias. Mas é isso, né? Bisbilhotar, lutar, enfim. Né? A outra condição, ela na verdade não é uma invisibilidade
que seja por nossa incapacidade física. Ela é uma invisibilidade moral. As pessoas se tornam invisíveis porque elas começam a ser classificadas. E muitas vezes a gente acaba classificando as pessoas de modo que elas se tornam invisíveis para o coletivo. Então, aí estão os preconceitos, as diferenças étnicas, as diferenças de gênero e assim por diante. Tem pessoas que gostariam de ser visíveis, mas estão dentro da propriedade de invisibilidade que, na verdade, foi exposta por nós mesmos através da sociedade. Então, esse é um ponto importante. E as pessoas realmente se tornam invisíveis socialmente, sofrem, passam fome em virtude disso, mas são aprendizados para todos nós, não vamos nos esquecer disso. O que hoje a gente não aprende pode ser que a gente postergue para mais adiante, certo? Então, essas questões de invisibilidade, elas são muito claras. A invisibilidade, ela pode ser algo material ou algo mental, meramente mental, se não espiritual, na metade do caminho. E essa condição, então, ela pode trazer vantagens ou desvantagens. Atualmente, para o ser humano, relacionar com o outro, se comunicar, agir de forma consciente, é a coisa mais importante que nós temos. E dá a condição de invisibilidade algo quase que desnecessário para a nossa condição de vida atual e de desenvolvimento planetário. Nós temos que refletir a respeito disso. Por que precisamos da invisibilidade? Nós precisamos nos esconder de predadores? É uma vantagem a gente ter a invisibilidade para poder caçar animais para o nosso próprio sustento? Também não. Então, tudo que a gente usa para disfarce é algo que a gente está usando para que isso possa servir a, eventualmente, atitudes que não são muito nobres. É claro, no caso da maioria das pessoas. Que desvantagens, então, a invisibilidade pode apresentar num planeta de provas e expiações? Bom, a gente já está especificamente falando sobre isso, mas em termos gerais, a invisibilidade, a presença da invisibilidade, ou a nossa faixa de acuidade, ela está associada a uma responsabilidade. A responsabilidade de ver, perceber e tomar atitudes. Por isso que eu quis colocar para vocês que mesmo com os argumentos anteriores, que a gente já viu aqui, é importante observar que estamos atrelados ao processo evolutivo natural. A nossa evolução não dá saltos, sendo que a invisibilidade ou a propriedade da visão espiritual, por exemplo, no seu vasto grau, são apenas dois dos inúmeros atributos a serem desenvolvidos pelo espírito, sendo o respeito ao próximo, a discrição, o silêncio e principalmente o respeito aos desígnios dos planos superiores apenas pequenos e difíceis passos para ascendermos uma simples escala na evolução espiritual. Ou seja, sem esses atributos dominados, por que a invisibilidade? Provavelmente para ser usado de forma incorreta. E ainda complemento, com o Céu e o Inferno, capítulo 3. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de adquirir tudo e de progredir em virtude do seu livre-arbítrio.
Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem, compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. Assim, meus caros irmãos, nós estamos numa posição diferenciada em relação aos outros irmãos em evolução. Nós sentimos, nós temos prazer, nós compreendemos, nós ouvimos coisas que, mesmo com uma acuidade diferente, os nossos irmãos dos planos inferiores, eles não conseguem processar ainda com a mesma qualidade que nós. Então, nós temos que pensar em tudo de bom que temos, mesmo com a nossa limitação de faixa de percepção eletromagnética. A nossa visão é limitada, mas a gente já tem N recursos para seguirmos adiante, para evoluirmos. Nós já demos passos importantes, estamos aqui neste nível. Então, temos que pensar, temos que refletir. Poder estar invisível para os outros espíritos é uma coisa boa ou é uma coisa somente boa porque vai trazer uma saciedade à nossa curiosidade, ou isso tem uma função importante do ponto de vista de auxílio, de tarefa, de trabalho? Não esqueçamos, tudo o que desenvolvemos aqui vai servir para nossas próximas evoluções. Os erros que cometemos também, mas temos que estar conscientes a respeito dessa situação. Ela é muito importante para que nós venhamos a entender de um modo mais aprofundado quais são as nossas funções aqui. Nós temos funções importantes. Tá? Alguém que está no plano espiritual, como acabou de mostrar aquele slide ali, que era uma passagem do filme André Luiz, e que vê a condição dos espíritos superiores, ele não vê procurar, me livrei e tal. Não é essa maneira a mais adequada de pensar. É por isso que nós não estamos lá fazendo essa tarefa de cuidado. Então, o que precisamos para também nos oferecermos a esse tipo de tarefa? Vamos ficar sofrendo ou vamos querer entrar para o nível apenas da simples curiosidade? Camuflagem, o camuflado aqui na parede, olhando os nossos irmãos, uns sofrem, enfim. A gente sabe que muitas vezes na vida, como a gente vê no cotidiano, muitas vezes os irmãos estão passando necessidades e outros estão rindo, bebendo, comendo, em virtude disso. Existe ali uma invisibilidade. A gente não percebe todo o potencial que temos para auxílio e compreensão dos nossos irmãos. Irmãos, é preciso, neste momento, que nós sejamos humildes, mais do que tudo, e gratos pela nossa condição de limitação visual. É muito importante que estejamos conscientes dos detalhes e da profundidade que esses elementos vão despertar para o nosso processo evolutivo, para o bem do nosso processo evolutivo. E, portanto, aqui foram essas poucas palavras, um tanto expandidas ainda aqui, mas que eu as trago para uma reflexão profunda, para que possamos pedir para os nossos irmãos que sempre estejam iluminando os nossos corações e as nossas mentes, para que estejamos dentro da sua faixa de percepção e assim tenhamos a noção correta de como deveria ser o auxílio aos nossos irmãos. Que possamos, no decorrer da nossa evolução, ampliarmos a nossa vista, estendermos a nossa vista,
com fé, com resignação e com humildade. E que assim seja.